Em 1624, pelas ruas de Veneza durante a época do Carnaval, corria a lenda da Nova Canaã, um lugar onde a juventude eterna era alcançada e todos os sonhos se realizavam. No entanto, para alcançar esse espaço místico, era necessário pagar um preço. Apenas os verdadeiramente justos podiam encontrar o guardião desse paraíso, durante o enigmático Carnaval de Veneza. Quando a Inquisição conseguiu capturar um herege que espalhava essa promessa proibida, um segredo sombrio foi revelado. O coração dessa heresia estava na Praça de São Marcos, em Veneza. Determinada a extinguir essa ameaça à fé, a Igreja enviou 3 inquisidores para desmascarar a verdade por trás dessa lenda. Em meio ao caos no Carnaval, onde ninguém é o que parece, até os inquisidores se perderam entre máscaras e tentações. Mas tudo isso era necessário para que eles pudessem descobrir quem era o responsável por trás da heresia da Nova Canaã. Essa foi a história que nós contamos no nosso especial de Carnaval do ano passado, A Máscara de Prata, o horror do Carnaval de Veneza. Agora, como uma prévia do próximo capítulo dessa história, nós iremos entender melhor qual é a origem por trás de um dos principais símbolos da heresia da Nova Canaã, a Árvore da Vida. A origem da Árvore da Vida. Muito antes do surgimento das grandes civilizações, povos antigos da Europa já encontravam na natureza um símbolo poderoso, a árvore, que em toda a sua imponência representava a própria essência da vida, da renovação e do mistério que une o céu e a terra. Esses povos, imersos em tradições transmitidas de geração em geração, viam na árvore-mãe o elo que ligava os mundos visíveis e invisíveis, celebrando sua força vital e seu ciclo incessante de criação e transformação. Com o passar dos séculos, a imagem da Árvore da Vida foi redescoberta e reinterpretada também na Antiguidade Clássica. Filósofos e pensadores dos reinos helênicos e romanos admiravam o símbolo, que figurava em suas obras como um retrato da harmonia do cosmos e da conexão intrínseca entre o homem e o universo. Essa visão, permeada de alegorias, transformava a árvore em um arquétipo universal, capaz de transcender os limites do tempo e das crenças. À medida que essas ideias se difundiam, a Árvore da Vida ganhava novas camadas de significado, sendo reinterpretada por grupos que buscavam nas tradições ancestrais uma alternativa aos dogmas estabelecidos. Tal símbolo, com raízes tão profundas na cultura pré-civilizatória e na sabedoria dos antigos, continuou a encantar e inspirar aqueles que, de alguma forma, rejeitavam os moldes da fé dominante, optando por caminhos de mistério e revelação que ecoavam o poder primitivo da natureza. A visão filosófica de Teofrasto sobre a Árvore da Vida. Teofrasto, discípulo de Aristóteles e amplamente reconhecido como o pai da botânica, foi um dos primeiros a sistematizar o estudo das plantas na Grécia Antiga. Em suas obras fundamentais, como História das Plantas e Das Causas e das Plantas, ele não apenas descreveu minuciosamente as características e os ciclos de crescimento dos vegetais, mas também atribuiu-lhes significados que ultrapassavam o aspecto meramente físico, antecipando uma interpretação simbólica da natureza. Teofrasto aprofundou a compreensão da natureza ao conferir às plantas um sentido que refletia o eterno ciclo da existência. Ele observou que, assim como as árvores perdem suas folhas e as renascem a cada estação, havia um fluxo contínuo de vida, morte e renascimento. Para ele, a árvore e, em especial, o que mais tarde se consagraria como a Árvore da Vida, simbolizava essa persistência vital, demonstrando a capacidade da natureza de se regenerar mesmo após aparentes declínios. Segundo a sua perspectiva, o movimento incessante da seiva, circulando entre raízes e galhos, manifestava de forma concreta o princípio vital que permeia todo o universo. A natureza deixava de ser vista apenas como um organismo natural para se transformar num arquétipo que sintetizava a fertilidade, a regeneração e a conexão entre o mundo terreno e as forças que o animam. Em seus escritos, Teofrasto sugeria que a observação desse ciclo natural
era uma verdadeira lição sobre a existência, revelando como a renovação constante é a prova da imortalidade de certos princípios essenciais da vida. Essa abordagem pioneira estabeleceu as bases para que, através da botânica, a árvore se transformasse num símbolo atemporal, o da vida em contínua regeneração, ligando a investigação empírica à dimensão das interpretações simbólicas e místicas, e reafirmando a ideia de que a natureza, em seu ritmo inexorável, é a expressão viva do eterno, o início da veneração macabra à árvore da vida. Enquanto Teofrasto revelava os segredos da regeneração natural, uma nova e perturbadora corrente de devoção ganhava força na Grécia Antiga. Inspirados pelos ensinamentos sobre o eterno ciclo da natureza, um grupo de iniciados passou a venerar a árvore da vida como o supremo emblema da imortalidade. Essa adoração, que ultrapassava em intensidade até mesmo o frenesi dionisíaco, famoso por incendiar os reinos com suas orgias e excessos, mergulhava os fiéis em rituais de uma obsessão quase insana. Em cidades como Éfeso e Corinto, onde os festivais em honra a Dionísio já causavam alvoroço, os relatos sobre os rituais dedicados à árvore da vida apontam para práticas ainda mais extremas. Inscrições e papiros da época descrevem cerimônias noturnas que iam até o êxtase habitual, procissões em que os devotos, em um estado de transe místico, recorriam à autoflagelação e a invocações de espíritos ancestrais, na busca desesperada por uma comunhão direta com o divino. Em Olímpia, cronistas atestam que essas reuniões transformavam as ruas em cenários de caos ordenado, onde o fervor religioso se misturava com o terror, abalando a ordem estabelecida. Historiadores como Plutarco e Diógenes Laércio já registravam, com a admissão velada de inquietação, o impacto desses rituais. Enquanto o culto dionisíaco era visto como um fenômeno de libertação dos instintos, a obsessão pela árvore da vida, fundamentada na visão de Teofrasto, ameaçava corroer as próprias bases da moral e da estabilidade das cidades-estado. Em Atenas, documentos antigos revelavam que as autoridades chegaram a interditar encontros secretos, temendo que o fervor desmedido dos adoradores pudesse semear a desordem e espalhar o caos. A expansão do culto à árvore da vida no final do Império Romano. À medida que o Império Romano se desintegrava e as fronteiras do mundo conhecido se fragmentavam em reinos isolados, diversos relatos nas crônicas monásticas documentavam o desaparecimento repentino de comunidades inteiras. Em várias regiões, especialmente na Gália e em Aquitânia, vilas outrora prósperas cessavam de existir de forma abrupta, deixando para trás apenas vestígios e lendas que seriam cuidadosamente registradas em manuscritos, conforme atesta as crônicas do reino de Prum. É nesse contexto de incerteza e renovação espiritual que se inscreve o relato do Baile de Máscaras, celebrado anualmente na região que passou a ser conhecida como Nova Canaã. Segundo os documentos conservados no mosteiro de Santo Martin, no início do século XII, os fiéis reuniam-se na véspera do solstício de inverno para um ritual de provação. Os participantes envergavam máscaras de prata, meticulosamente trabalhadas, nas quais as cores e expressões, ora vívidas, ora sombrias, sintetizavam o caráter e os pecados de cada um. Tais máscaras eram consideradas instrumentos capazes de revelar a essência interna do homem, ecoando práticas pagãs que, conforme mencionado por Isidoro de Sevilha em sua etimologia, haviam sido adaptadas ao novo paradigma cristão. Durante o ritual, o clima era carregado de um simbolismo sombrio. Ao término do baile, em um ato cerimonial de grande solenidade, os participantes eram convidados a proclamar sua aceitação do Deus que residia em seu íntimo e a abraçar a promessa de uma nova Canaã, um reino de prosperidade espiritual e redenção eterna. E era nesse instante que, conforme os relatos de crônicas anônimas preservadas nos arquivos de Cluny, a figura enigmática e sinistra do guardião da Nova Canaã fazia sua aparição. Descrito como uma máscara de prata clara com uma expressão facial neutra e inexplicavelmente assombrosa, o guardião emergia das sombras do salão, impondo o silêncio e a reverência de todos os presentes. A tradição narra que o guardião conduzia os fiéis que demonstraram fé inabalável, por meio de sua declaração final, a uma passagem oculta, rumo ao destino de renovação e prosperidade. Por outro lado, aqueles que vacilavam eram levados, sem deixar vestígios, ao mesmo destino de desaparecimento
que já ceifara inúmeras comunidades naqueles tempos conturbados, um reflexo amargo da própria passagem dos que não conseguiam renunciar aos pecados que os atormentavam. Tais eventos, registrados em sermões de Bernardo de Claraval e comentados por teólogos como Agostinho de Hipona em sua Cidade de Deus, ofereceram um símbolo pungente de provação, a necessidade de uma transformação interior que, ao mesmo tempo em que redimia, também punia e eliminava o que era indigno de remissão. Assim, o baile de máscaras passou a ser visto não apenas como um encontro de festividades, mas como um rito de passagem marcada por um tom satânico e de horror, onde as vestes prateadas dos fiéis se transformavam em espelhos de suas almas. Nesse cenário, o guardião da Nova Canaã encarnou a ambiguidade desses tempos medievais, pois ele é uma entidade que, por um lado, incita o terror ao se aproveitar das esperanças dos fiéis com falsas promessas e, por outro lado, simboliza a possibilidade de uma transformação profunda e o acesso a um reino de luz e prosperidade espiritual. 50 anos após a vitória dos inquisidores enviados a Veneza em 1624 contra esse enigmático guardião da Nova Canaã, Bernardo, discípulo fiel de Giovanni Giorgi, inicia sua peregrinação pelos Alpes. Sua missão tem como objetivo a busca de documentos secretos, uma vez que ele pretende desvendar os mistérios e a origem da macabra entidade que assombrou seu mestre no passado. Essa história você pode conferir no nosso especial de Carnaval de 2025, A Máscara de Prata, Caos e Ordem.